Meu pai foi curado por Zé Arigó. Meu pai era espírita. Meu pai fez cirurgia e ficou curado. Por que uns se curam e outros não? Zé Arigó é considerado um dos médiuns mais famosos do Brasil. Ele realizava cirurgias espirituais e foi o primeiro a incorporar o médico alemão Dr. Fritz, que morreu trabalhando na Primeira Guerra Mundial. O médium tratou de forma espiritual mais de 1 milhão de pessoas no Brasil e de outras partes do mundo também. Ele fez esse trabalho por 21 anos, realizando curas mediante poderes inexplicáveis. O que poucos sabem é que Zé Arigó, apesar de toda a sua fama em curar doentes, também foi processado e condenado criminalmente, chegando a cumprir pena em regime fechado. E você? Você acredita nas chamadas cirurgias espirituais? Mas por que vários médiuns brasileiros já tiveram problemas com a polícia, principalmente por causa de crimes sexuais? Qual o motivo que vários médiuns no Brasil dizem que incorporam o espírito do Dr. Fritz? Como é que é possível descobrir se o médium é sério ou trata-se de um charlatão? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime. Mas antes de tratar sobre esse tema muito complexo e enigmático, aproveita agora, tenha um fôlego, se inscreva no nosso canal, aproveite e dá um like, ativa o sininho de notificação e também compartilhe os nossos vídeos com todo mundo que você conhece e gosta de consumir no YouTube histórias policiais reais. O primeiro médium brasileiro que dizia receber o espírito do Dr. Fritz foi José Pedro de Freitas, nascido em 18 de outubro de 1921 e que ficou conhecido naquela época por Zé Arigó. Ele nasceu na pequena cidade de Congonhas, em Minas Gerais, de uma família simples de roceiros. Eu acredito em cirurgia espiritual, já presenciei cirurgias espirituais, meu pai já fez cirurgia espiritual. Acredito piamente na espiritualidade podendo nos ajudar aqui na Terra. Toda doença, né, ela vem da onde? Ela vem primeiro para a alma. E, obviamente, que se a pessoa tem uma espiritualidade baixa, se a pessoa se permite que obsessores... O que é um obsessor? É gente que morre, que está vagando aqui. Encoste, por isso que falo encosto. Nela, obviamente, ela pode ficar até obsediada a ponto de estar louca. Né? Ela abaixa o padrão vibratório dela, ela já não vive, ela vive num mundo paralelo e, com certeza, poderá ter muitas doenças assim. Por exemplo, né, depressão, ela pode ser física, mental, né, no caso, ou espiritual. Todos têm que tratar com psiquiatra, remédio, óbvio, que pegou o corpo, assumiu o corpo físico. Mas, muitos casos, todo depressivo, o que ele faz? Ele está aqui embaixo, né? Ele vibra aqui embaixo. E aqui embaixo só tem coisa ruim. Gente morta e gente viva ruim. Então, existe sim esse problema. Durante cerca de mais de 20 anos, José Arigó realizou cirurgias espirituais enquanto falava com um sotaque alemão e alegava estar incorporando um médico denominado Dr. Fritz, que teria participado da Primeira Guerra Mundial. Zé Arigó foi um dos mais renomados e respeitados médiuns em nosso país. Suas cirurgias espirituais o levaram a ficar conhecido nacionalmente e internacionalmente. Mas o que pouca gente sabe é que Zé Arigó foi preso por 2 vezes e nesse episódio você vai ficar sabendo quais foram as acusações criminais contra ele. Ano de 1950, Zé Arigó começou a apresentar fortes dores de cabeça, muita insônia e começou ainda a ver luzes e a ouvir uma voz no idioma alemão. Essa situação terrível que Zé Arigó estava sentindo perdurou por cerca de 3 anos, durante os quais ele visitou médicos, visitou especialistas, mas não obteve nenhuma resposta na medicina tradicional. Bom, certo dia,
Em um sonho extremamente real, a voz que atormentava foi percebida por Zé Arigó como pertencendo a um homem forte e calvo. E esse homem vestia uma roupa antiga e um jaleco branco. Ele estava supervisionando uma equipe de médicos e enfermeiros em uma grande sala cirúrgica em torno de um paciente. Após o sonho ter ocorrido várias vezes, Zé Arigó percebeu que o homem do sonho tratava-se de Adolf Fritz, um médico alemão desencarnado durante a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918. A mensagem recebida era que o tal médico morreu sem que tivesse completado a sua obra de cura aqui na Terra. Zé Arigó acordou desse sonho tão assustado que ele saiu correndo pelas ruas completamente sem roupa, onde ele gritava pelas ruas da pequena cidade de Minas Gerais. Com muito esforço, parentes e amigos trouxeram Zé Arigó para dentro da casa, onde ele chorou por muito tempo. A família de Zé Arigó foi atrás de médicos que realizaram exames clínicos e psicológicos e eles não encontraram absolutamente nada de anormal, embora as dores de cabeça e os pesadelos de Zé Arigó não paravam. Até mesmo o padre da cidade tentou auxiliar, efetuando algumas sessões de exorcismo, mas não teve sucesso. E aí, foi por volta de 1950, quando Zé Arigó tinha 30 anos de idade, ele começou a desenvolver o seu dom mediúnico. Com a persistência do espírito do Dr. Fritz, que o acompanhava, um dia, Zé Arigó resolveu atender aos pedidos e auxiliar um amigo que andava com o auxílio de muletas. E seu primeiro paciente conseguiu caminhar normalmente. Existem registros dessa cura. Mas o que aconteceu, pessoal? Nessa época, Zé Arigó passou sim a incorporar o espírito do médico alemão e, com isso, começou a realizar atendimentos cirúrgicos a enfermos e também com pessoas aflitas com sérios problemas de ordem emocional. Leida Oliveira conviveu com o médico Zé Arigó desde criança e testemunhou diversas curas. Ele começou a fazer algumas curas pela cidade, né? E com aquele crucifixo que ele achou lá no paiol, ele começou a curar as pessoas. Ele chegava diante dos doentes, pegava o crucifixo e fazia oração. Um dia foi um paralítico na casa dele e, portando 2 muletas, o Arigó fez a oração com o crucifixo e o paralítico saiu andando. Importante dizer que Zé Arigó foi contemporâneo e amigo de Chico Xavier. O famoso médium que realizava psicografias de Valdo Franco também conheceu Zé Arigó, com o qual nutriu amizade. E eu vi lá em Congonhas do Campo, quando visitei Arigó, no dia 5 de janeiro de 1961, ele atender uma pessoa que estava com uma unha encravada. Uma unha encravada, foi lá para Arigó arrancar e ele fez. Ele fazia todo o bem, atendeu mais de 2 milhões de pessoas de uma alma. O curioso é que Zé Arigó era de origem católica e nada conhecia sobre espiritismo. Mas os atendimentos médicos espirituais não paravam de acontecer. Pacientes começaram a vir de muito longe para serem atendidos pelo médium. E foi nessa época que ele fundou uma clínica na Rua Marechal Floriano, em Congonhas, na Bahia, onde chegava a tratar gratuitamente até 200 pessoas por dia, oriundas da região e dos diversos estados do país, da América do Sul, da Europa e até gente dos Estados Unidos veio para o Brasil para se tratar com Zé Arigó. Zé Arigó
realizava raspagem dos olhos dos pacientes e inserção de objetos nas narinas. Por vezes, utilizava-se de facas e canivetes para fazer pequenas incisões e aparentava remover pequenas quantidades de material do corpo dos pacientes. Uma das coisas que chamavam a atenção em suas cirurgias era o método rústico e jamais ele usou anestesia nos seus pacientes. Em algumas das pessoas tratadas, Zé Arigó fazia anotações ilegíveis em pedaços de papel que seriam receitas para medicamentos que somente o seu irmão, que era farmacêutico, dizia ser capaz de entender. Um dos seus pacientes mais famosos foi o ex-senador Lúcio Bittencourt. Só para você ter uma noção, ele sofria com câncer no pulmão. E os médicos haviam indicado uma cirurgia nos Estados Unidos, mas não deram muita esperança a ele não. O ex-senador resolveu sim procurar Zé Arigó. O que aconteceu? Dias depois, o político em um hotel, ele viu um vulto entrar em seu quarto e fazer uma cirurgia. Na manhã seguinte, o tumor tinha sido removido. Toda doença, né, ela vem da onde? Ela vem primeiro para a alma. E, obviamente, que se a pessoa tem uma espiritualidade baixa, se a pessoa se permite que obsessores... O que é um obsessor? É gente que morre, que está vagando aqui. Encoste, por isso que falo encosto. Nela, obviamente, ela pode ficar até obsediada a ponto de estar louca, né? Ela abaixa o padrão vibratório dela, ela já não vive, ela vive num mundo paralelo e, com certeza, poderá ter muitas doenças assim. Por exemplo, né, depressão, ela pode ser física, mental, né, no caso, ou espiritual. Todos têm que tratar com psiquiatra, remédio, óbvio que pegou o corpo, assumiu o corpo físico. Mas, muitos casos, todo depressivo, o que ele faz? Ele está aqui embaixo, né? Ele vibra aqui embaixo. E aqui embaixo só tem coisa ruim. Gente morta e gente viva ruim. Então, existe sim esse problema. Em 1956, onde romaria de pessoas frequentavam sua clínica diariamente, a Associação Médica de Minas Gerais presta atenção. Os médicos se reuniram e fizeram uma acusação formal contra o médium Zé Arigó, alegando que ele praticava curandeirismo. E sabe o que aconteceu? Após 2 anos, acabou sendo condenado a 15 meses de prisão. Entretanto, a minha equipe de produção levantou que ele teve a sua pena reduzida à metade e não chegou a ser preso, uma vez que ele recebeu o indulto do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, cuja filha também havia sido atendida pelo Zé Arigó e foi curada de 2 cálculos renais. Assim disse à época o presidente Juscelino Kubitschek. Deixa eu te dar uma explicação importante, né? O crime de curandeirismo é previsto no Código Penal, no artigo 284, e diz o seguinte, abre aspas, exercer o curandeirismo, inciso 1, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, inciso 2, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, inciso 3, fazendo diagnósticos. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único diz o seguinte, se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Olha, o curandeirismo é um crime praticado contra a saúde pública e também um exercício ilegal da medicina. Os curandeiros afirmam ter o poder de curar, quer recorrendo às forças misteriosas de que pretensamente eles têm, quer pela colaboração regular de deuses, espíritos de luz e também de espíritos de pessoas mortas. Mas presta atenção, existe também o crime de charlatanismo, que é previsto no artigo 283 do Código Penal. Acompanhe e abre aspas, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Veja,
O crime, conhecido como charlatanismo, ocorre quando alguém com má fé ou sem respaldo científico propaga suposta cura para uma doença por meio secreto ou infalível. A ex-deputada Cidinha Campos falou sobre Zé Arigó e o defendeu. Não se tem notícia de alguém que tenha ficado contaminado numa cirurgia dele. E ele não fazia nenhuma asepsia. Cidinha Campos disse que foi disfarçada para passar pela consulta com Zé Arigó. Eu fui disfarçada de doente, mas era para fazer uma matéria. E entrei na fila como qualquer pessoa e ele passou pela fila e disse: por que você está fazendo isso? É importante você saber que Zé Arigó não se intimidou com o processo criminal e ele continuou com os seus tratamentos gratuitos. Mais tarde, vai prestando atenção, outro inquérito policial foi instaurado contra o médium Zé Arigó e ele acabou sendo condenado mais uma vez no dia 18 de novembro de 64 e ele acabou preso em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, pelo exercício ilegal da medicina. A caminho da penitenciária de Conselheiro Lafayette, olha o que nós descobrimos. O médium Zé Arigó, resignado, disse a um jornalista, abre aspas, agora vou ter muito tempo para ler o Evangelho. Zé Arigó cumpriu a pena de 7 meses, mas dentro da cadeia, acredite se quiser, ele continuou com a prática mediúnica para atendimento de presos e até de agentes penitenciários que acreditavam nas forças enigmáticas recebidas por Zé Arigó. Agora eu quero esclarecer aqui cirurgia espiritual. Por que uns se curam e outros não? Porque se você tem um karma para morrer com câncer no fígado, é karma, isso veio com você de vida passada. Não tem cirurgia espiritual que resolva. Não tem. Porque você tem que cumprir este karma. Agora, se você não tem esse karma e você criou, porque, por exemplo, muito ódio, teu fígado pode ter câncer. Esse tipo de gente que criou essa doença pode sim ter cura. Então, existe isso sim, porque uns curam, outros não. Não é merecimento só, lógico que tem merecimento, mas também tem essa história. É karma, não dá para mexer. Meu pai foi curado com Zé Arigó. Meu pai era espírita. Meu pai fez cirurgia e ficou curado. Então, eu tenho um testemunho aqui, tá? Imagina, meu pai foi para lá naquela época. Então, assim, se naquela época as pessoas entendessem um pouco mais de espiritualidade, hoje o mundo está se abrindo para isso. Hoje eles chamam metafísica, né? Então, se o povo entendesse um pouco mais disso, eu tenho certeza que, poxa, curandeirismo, sabe? É uma palavra muito forte. Muitas pessoas inconformadas com a prisão do médium foram visitá-lo na cadeia, principalmente aquelas que foram curadas por ele nas cirurgias espirituais. Zé Arigó morreu em 11 de janeiro de 1971, depois de sofrer um grave acidente de trânsito na BR-040. Arigó teve um mal súbito enquanto ele dirigia e aí ele se chocou contra um outro carro. Foi-se o médium e ficou um legado inestimável na mente de muitas pessoas. As igrejas da cidade de Congonhas se negaram a velar o corpo de Zé Arigó. Quando o papai morreu, a primeira coisa que Dom Oscar mandou fazer, fechar todas as portas das igrejas para que o corpo do papai não pudesse passar na igreja para receber a última bênção de um padre na igreja católica. Arlete Soares Freitas, esposa de Zé Arigó, conta como foi o velório do marido em sua casa. A minha casa era muito grande, sabe, tinha uma sala muito grande, então lá que ele foi velado. E nesse dia vieram 4 padres de fora para celebrar a missa para ele, lá dentro de casa. Zé Arigó havia contado à sua família anos antes que ele iria morrer antes de completar 50 anos. E foi isso realmente o que aconteceu. Só para você ter uma noção, nós levantamos. Zé Arigó faleceu quando tinha 49 anos de idade. O filho Haroldo de Freitas
fez um desabafo. O que meu pai fez de mal na vida? Para ser julgado com tanto rigor desse jeito? De fazer bem para as pessoas? De ajudar as pessoas? Olha, agora que você conhece a história do famoso médium Zé Arigó, eu queria saber de você o seguinte. Você ou alguém da sua família já passou por cirurgia espiritual? Se sim, me conta quais foram os resultados, positivos ou negativos, se tiveram. Coloca aqui nos comentários, por favor. Você acha que a fé pode curar uma doença física grave? Se você que está me assistindo agora estivesse doente e a medicina tradicional não estivesse promovendo a cura desejada, você buscaria alternativa espiritual ou não acredita? Uma coisa eu te digo, pode ter certeza que eu vou ler todos os comentários aqui no canal e vou te responder. Mas olha, aproveita agora e se inscreva no nosso canal, pois é muito importante para a minha equipe. E também dá um like, ativa o sininho de notificação, compartilha com todos os seus amigos que você sabe que gostam de consumir no YouTube histórias policiais reais. Te espero no próximo vídeo.